Queridos, você pode colocar para mim no multimídia, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36 e 37. Amados irmãos, a paz do Senhor, amém? Boa noite, graça e paz, shalom, amém. Vocês estão aqui? Amém, então tá certo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36 e 37 diz assim: Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou-o aos pés dos apóstolos. Queridos, eu quero ministrar para o seu coração, para o meu coração, aquele tema que foi colocado no grupo, WhatsApp, no Facebook. O pastor Afonso fez lá algo muito legal, né? Uma identidade sem a foto e uma pergunta. O tema é: com quem eu pareço? Qual é o meu cognome? O que é a palavra cognome? É a nomeação ou substituição comum do seu próprio nome, apelido, alcunha, antigo, designação, às vezes depreciativa, que às vezes alguém atribui ao outro, por atos ou por brincadeira. Alguém, a uma pessoa, a um lugar. Às vezes nós colocamos apelidos. Mas eu gostaria, nessa introdução, porque eu fiz uma pesquisa acerca da vida de Barnabé, e o nome o apelido dele era Barnabé, o nome José, como nós sabemos. E eu não vi uma geração que tanto gosta de copiar como hoje. Quando a gente está diante de um futebol, principalmente na Itália, na Espanha hoje, né? Os jovens querem parecer com o Cristiano Ronaldo, às vezes no corpo, ou faz um gol, corre para lá, faz aquela coisa que ele gosta de fazer. Meus amados irmãos que estão, os internautas, Deus abençoe você com essa palavra. Mas há aqueles que querem parecer com alguém. Eu lembro quando o menino era uma judiação, parece uma brincadeira, quando minha mãe falava assim: se vocês não obedecerem, eu vou cortar o cabelo de vocês de Príncipe Danilo. Príncipe Danilo era apenas, ela colocava alguma coisa aqui na frente, eu tinha cabelo, e cortava o restante, máquina zero, e raspava, e só ficava aquele montinho aqui na frente. Irmãos, nós não saímos, eu não saía para lugar nenhum, meu irmão não saía para lugar nenhum. E a gente se escondia, porque é muito feio. Mas você vê, por favor, entenda, olha como a mídia, ela é terrível. O Ronaldo Fenômeno, na Copa do Mundo, quando ele fez aquele penteado, quando eu cheguei na casa da minha filha, meus netos, olhei e falei: que isso, rapaz? Ronaldo Fenômeno. Eu falei: meu Deus. De uma hora para outra, milhares de jovens, milhares de crianças pegaram aquilo, porque queriam parecer, ficar idêntico ao Ronaldo Fenômeno. Por quê? Porque ele é uma figura popular. Era alguém que está, em tese, na mídia, aparecendo. E quando nós falamos com quem eu pareço, eu estava analisando algumas atitudes minhas, fazendo um autoanálise de mim mesmo. E eu comecei a ver que tinha algumas coisas que não batia com aquilo que eu falava. Algumas atitudes minhas. E eu comecei a montar essa mensagem.
e comecei a fazer uma reflexão. Não adianta eu chegar aqui e falar para você quando na verdade eu também estou precisando. Como Deus falou conosco nessas quarta-feiras, foi assim essencial, particularmente, pessoalmente, Rui sabe o que eu estou falando. Para mim mexeu comigo, falou conosco. E eu tenho visto que a cada pastor que sobe aqui, parece que a palavra é a mesma, é o mesmo sentido. Nós estamos assumindo uma identidade daquilo que nós cremos em cima do Evangelho na nossa pregação. Tanto que quando eu vou a algum lugar, alguém diz assim, é o lado de Caxias, o lado do Grotão. Porque parece que eu perdi um pouco a característica deles. E comecei a assumir e fazer aquilo que da nossa convivência. E há um ditado popular que diz que o homem é produto do meio. Então eu escolhi Barnabé. Por quê? Porque Barnabé, ele testemunhava isso. E quando o apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele não quer trazer alguém para si, ou alguém para segui-lo, e sim, com seu testemunho pessoal, até que ponto o meu comportamento, o seu comportamento, o nosso comportamento tem feito as pessoas desejarem Jesus. Até que ponto? Se eu disser assim, reviver, prepara, porque a palavra vai puxar você. Eu vou dizer, ao ouvir, prepara, porque a palavra também vai te puxar. Eu me analisei, eu fiz uma autoanálise de mim mesmo quando comecei a preparar essa mensagem. E lá, no capítulo 9, versículo 26 e 27, diz assim, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, e não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos, e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Primeira atitude de Barnabé, amigo, simpático e pacificador. Quando ele soube que a igreja estava com medo de Paulo, e o mais interessante, não teve medo de sombra, porque quem estava chegando? Paulo, o homem inteligente, que Deus não ia usar, usou muito. O que ele faz? Ele vai, pega Paulo e vai lá defender, levar Paulo diante da igreja assim, esse é Paulo que se converteu, ele é mais um dos nossos. E eu vi essa atitude de Barnabé como uma atitude amiga, simpática e pacificadora. Como teremos comunhão com os domésticos da fé, sem falar com as demais pessoas, se as nossas atitudes afastam as pessoas de nós e, consequentemente, de Jesus? Jesus era muito sincero no que falava, era duro quando tinha que ser duro. Entrou no templo, pegou o chicote, derrubou as mercadorias dos que faziam comércio dentro do templo. Mas Jesus era amável, o povo gostava de estar perto de Jesus. Será que lá no seu trabalho, será que aqui dentro da igreja, será que lá na sua casa, será que no meio dos seus amigos, eles gostam de estar perto de você? Aqueles que tem cara de general, delegado, aqueles são arrogantes, parece que são da tribo dos botocudos, só andam de cara fechada. E às vezes tem muitos que em nome de uma santificação, que eu não entendo, virem de cara amarrada e são insuportáveis. Quanto mais eu consagrar a minha vida, quanto mais eu dedicar a minha vida, irmãos, mais eu e você ficamos parecidos com Jesus e nós nos tornamos mais amigos, suportáveis, simpáticos e pacificadores. Tem uma menina
As meninas que trabalham aqui, só tem uma que é crente, as outras não são crentes. As funcionárias. E tem uma que diz assim para mim: pastor, aquilo pode? Eu não sei o que aconteceu num domingo aí, também não perguntei a ela quem foi. Ela disse: pastor, aquele comportamento, aquilo pode? Ela é nordestina: pastor, aquilo pode? Eu falei para ela assim: não copia isso. Ela falou: ah, bem, porque senão eu não quero vir aqui não. Alguém a tratou muito mal, porque é uma empregada da igreja. Como eu e você, como é que vamos fazer com que essas pessoas desejem estar além de empregada, porque nós pregamos todos os dias pela manhã, para que elas entendam, são funcionárias da igreja, têm que se comportar como funcionárias, trabalham, tem horário, tem que cumprir o horário, tem tudo direitinho, como diz a lei. Mas, irmãos, quando eu olho para elas e vejo elas com vontade: pastor, eu gostaria de estar aqui, pastor, eu gostaria que meu marido me liberasse, para que eu pudesse estar na igreja, junto com vocês, orando. Pastor, ora pelos meus amigos. Sabe por quê, irmão? Não é porque nós temos pregado todos os dias, não. É que por graça e misericórdia de Deus, que nos faz, pastor Anselmo e os demais, ficar de pé, que é a graça do Senhor, ainda que seja na nossa maneira, mesmo com todos os defeitos, erros da nossa parte, elas percebem que tem uns, que tem alguma coisa que possa dizer: eu vou a Jesus por causa dele. Eu vou a Jesus por causa dele. As pessoas estão vindo a você pelo que você vai falar para Jesus dar a elas, mas elas têm que vir a você pelo testemunho que você tem prestado a ela, e é através do seu testemunho que você vai conseguir remetê-las a Jesus. Se não for dessa forma, para quê? O que serve o nosso testemunho? Segundo, Atos 4, 36 e 37 diz assim: coisa que nós não gostamos de ouvir, e coisas que nós batemos com muita cautela, como foi feito aqui antes, com muito cuidado, que hoje falam de uma maneira de qualquer jeito: liberalidade. Barnabé aparece não pregando a Barnabé, atitude, o primeiro versículo já aparece Barnabé liberando, com liberalidade, significa generosidade, abençoador, cooperador, ajudador de seus irmãos. Um filósofo teólogo italiano, por nome de Boécio, ele diz a seguinte frase: a avareza torna odioso o homem, mas a liberalidade o torna estimado. E eu conheço na Bíblia 3 figuras, e eu não posso esquecê-la. Primeiro, o próprio Barnabé, que no capítulo 4, versículo 36 e 37, que é a mensagem, que é o texto da mensagem, diz: então José, cognado apóstolo pelos apóstolos de Barnabé, traduzido, é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e a depositou aos pés dos apóstolos. Lucas, capítulo 5, versículos 6 e 7, quando aconteceu um milagre, com a rede cheias, ele chamou para dividir. Chamou os barcos que estavam ao seu lado. Liberalidade. Às vezes eu fico olhando, tem gente que tem um pedaço de uma madeira feia, cheia de cupim, e diz: quer me dar 10 reais? Vai orar e vai buscar poder, meu irmão. Aqueles que têm um coração fechado para abençoar, ele tem 2, tem 3 móveis. Ele não quer mais, comprou um novo, está estragando. Aí vem trazer: irmão, tem alguém que quer comprar? Irmãos, não dá vontade de comprar dele, não. O que tem de gente suvino não são liberais. Quantos dão dízimos e oferta com medo? Com medo, porque Deus pode ir lá no seu armário e tornar o vazio, pode ir lá na sua geladeira, tornar a sua geladeira só com água. Não, meu amado. Quem é liberal, tem esse espírito de liberalidade, ele entende a palavra, faz com amor, faz com carinho, faz porque o seu coração é liberal. E eu vou dizer uma coisa: podem reclamar da Reviver o que quiserem reclamar, quem saiu daqui, quem já passou por aqui e está em outro
lugar. Pode até dizer que a Reviver tem porta larga. E é porta larga mesmo, irmão. Porque se fechar para as pessoas não entrarem. Aqui não é igreja, aqui é um clube. Mas uma coisa não pode dizer, que nós, esse ministério, é um ministério servindo. Sabe por quê? Porque nós abençoamos vidas aqui. O Senhor nos deu essa graça de ser um ministério com liberalidade. Somos abençoadores. Se eu abençoava nos maiores desertos da minha vida, eu abria a mão para dividir o pouquinho que eu tenho, quanto mais agora, um pouquinho do que Deus tem me dado. E meu irmão, não deixe as suas coisas na sua geladeira estragar a tal ponto de você jogar uma peça de comida fora, mas não dá para ninguém. Não diga que você é abençoado, você é miserável. Olha para seu irmão, olha para alguém. Tinha uma menina que os filhos dela iam lá na sala de visita. Quando eles chegavam na sala de visita, pegavam naquela fome. E um dia Raquel, o diácono, pastor, como é que nós vamos fazer? Eu falei, irmãos, é criança, deixa. E um dia quase que eu chamei a irmã e falei, irmã, segura seus filhos. Eram os 3. E desciam correndo. Quando já ficava esperando, quando os visitantes saíam da sala de visita, as crianças entravam. Aí um dia a Raquel falou, pastor, conversa com fulana. Eu sentei lá atrás. Estava eu e a Solange sentando, conversei com ela. Eu falei, tudo bem? E ela falou, não está não, pastor. Pastor, desculpa meus filhos entrarem na sala de visita e invadir para comer o bolo. A gente está 4 dias sem comida em casa. A gente tem passado já 2 meses. Estou sozinha aqui no Rio, meu marido longe, preso num outro estado. Os nossos filhos não têm o que comer. Pode deixar? Eu falei, deixa. Já imaginou se eu pego aquelas crianças, chamo a atenção, trato com arrogância, não sou simpático, não sou amigo, olha o que eu estaria fazendo. Quando ela falou, eu falei, minha irmã, o que você quer que a gente faça? Uma cesta para você? Por favor, pastor, perdoa meus filhos. É porque a gente não tem o que comer em casa. E o único tempo para comer que eles têm é quando acaba a sala de visita, que meus filhos entram lá dentro para comer. Me perdoa, pastor. Irmão, numa igreja tão linda como essa, alguém estava dentro da igreja passando fome. Quando a pessoa não fala, Deus tem que revelar o coração. E quando alguém fala para alguém de mão fechada, eu vou orar por você, eu não quero a tua oração. Deus não quer, não vai receber o que você vai orar. Ele vai receber o que você vai pegar lá na tua casa e vai dividir com seu irmão. Porque Barnabé testemunhava a tal ponto, era liberal para abençoar. Liberal. Ah, eu vou dar dízimo em outro lugar, essa igreja não precisa ser membro aqui. Quem falou isso para você que não precisa? Quem te contou essa história? Liberal. Nós, levantei de manhã e liguei para o irmão Onofre, saudoso irmão Onofre. Lembra de lá de Caxias? Da Assembleia de Deus na sua época, não. Amigo dele, irmão, mais conhecido dele do que eu. Deus falou comigo. Eu falei, olha, a gente vai pegar. Falei, Solange, vou ligar, vou para o Onofre, trazer o Onofre para tomar o café da manhã com a gente. Aí vim. Fui na casa dele, eu tinha carro, e fomos para o Presunic. Mas antes, eu falei, eu vou ver se dinheiro dá para comprar o pão e um pouquinho do presunto. Quando eu coloquei o cartão, que eu digitei a senha, que eu olhei, falei, Jesus, eu vi um anjo. Não, eu vi um anjo, Jesus.
Aí estou vendo 0, 1, 0, 0, 0. Epa, 0. Alguém depositou errado na minha conta. Como era um sábado, eu falei, se eu gastar isso, vou ter que pagar na segunda-feira de qualquer jeito. Caiu num dia de sábado, R$1.000 na sua conta, e não é seu. Falei, Jesus, o que eu faço? Daqui a pouco, liguei para casa, e falou, ó, ligaram de um lugar e disseram que depositaram uma parte para você, uma parte para a igreja. Falei, tá legal. Aí você acha que eu fui comprar pão com mortandela para aquele homem, irmãos? Fui lá, enchi o carrinho dele. Enchi o carrinho, não falei, ele falou, só é só comprar pão. Falei, não, vou fazer umas compras. Peguei tudo aquilo, até que eu não comia, não tinha condições, botei no carrinho, enchi o carrinho. Quando eu cheguei no caixa, eu falei, Onofre, esse carrinho é para você. Que isso, pastor? O senhor falou que só tinha dinheiro para o pão e para o presunto. Eu falei, acabaram de me abençoar e abençoar a igreja. A metade para mim, a metade para a igreja. Pastor, é brincadeira. Aí ele começou a chorar. Aí, o povo não entende isso. E essa linguagem sumiu da nossa boca e do coração também. De abençoar. Não, já faço. Sumiu, isso sumiu. Eu olhei para ele e falei, o que houve? Aí olhei para a caixa com os olhos marejando, querendo chorar. E eu já estava abrindo a boca também chorando, porque a minha maior alegria não é que eu ia levar para casa, a minha maior alegria é porque eu estava dando a alguém. Ele começou a chorar e falou, pastor, desde ontem que nós não comemos. E meus adolescentes, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu ia pedir o pão que o senhor me dá, para eu poder levar para casa. E agora acontece uma bênção dessa. Por que eu estou falando isso? Porque ao ouvir é bom? Não. Isso é uma obra que não é minha. É obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida, de liberalidade. Tem aqueles que Deus segura nossas mãos para não fazer. E eu lembrei algo sobre Pedro. Por quê, meu amado? Se Pedro não divide os peixes, olha o barco, ó. Olha o barco. Aqui, ó, fundo do rio. Por isso que tem muitos abastados no fundo do rio. Próspero, mas no fundo do rio. Quantos tem, mas não dividem? Mas vai ver a vida dele, meu irmão. É um miserável. Não tem alegria. Anda em autodepressão. Às vezes sabe o que é? Não é enfermidade, não é nada. É porque não libera a bênção para o outro. Se Pedro não divide os peixes, Pedro ia sucumbir cheio de peixe, cheio de milagre, para o fundo do rio. Deus não nos quer no fundo do rio, meu irmão. Deus nos quer fazer pessoas liberais para abençoar quem não tem. Em nome de Jesus, se esse espírito permeia o teu coração, espírito de segurar, em nome de Jesus, libera o teu coração para abençoar. E eu sei, meu amado, que na surdina, vamos dizer assim, no secreto, eu conheço e temos conhecimento de irmãos que são abençoadores. Não toca trombeta em Sião. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou testemunhando para você. Não porque eu ouvi é bom, é porque é uma obra do Senhor. É o Senhor quem faz essas coisas. Liberalidade. E liberalidade sem retorno. Qual era o retorno que Onofre tinha para mim? Se andava quase como um mendigo. Como é fácil abençoar alguém que amanhã vai me abençoar? Então eu quero retorno. Quem sabe o seu coração era um coração abençoador e por causa de ingratidão ele se fechou. Se nós contarmos, não foi menos do que de 13 a 14 pessoas que morou em nossa casa, ou mais. Você acha que todos eles hoje são gratos?
Não, uma boa parte deles esqueceram de mim, da Solange, mas a maior alegria é que nós fizemos. E se voltar de novo, a minha porta está aberta, meu irmão. É o que Deus tem feito pregar aqui, é o que Deus tem falado aqui, através do pastor Anselmo, através do pastor Rui, através dessa igreja, que o Senhor nos levantou para fazer o quê? Para trazer o evangelho de volta, como foi o tema que me deram para pregar para várias denominações ontem. Eu também apanhei. Irmãos, eu estou parecido um pouco com o pastor Rui, hein? Água para mim, por favor. Abra para mim Gálatas capítulo 6, versículo 9, por favor. Depois conserta o relógio, que o relógio aí de frente ele está fora. As horas. É a pilha? Então, tá. Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. 2 Tessalonicenses 3,13. Vós, porém, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Hebreus 13,16. Obrigado, irmã Érica. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Tiago capítulo 4, versículo 17. Enquanto você digita, outra pessoa abençoadora, a mulher sunamita. 2 Reis capítulo 4, versículo 8. E diz assim: sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer. Quando a palavra nos dias de hoje estão quase colocando placas na porta de igrejas: não entre mendigos. Não se assustem se você chegar numa qualquer igreja, porque o dia que colocar ali, nós não temos mais lugar aqui. Não entra. E se entrar, já coloca uma pessoa do lado dele. E se ele pedir alguma coisa, não dão. Sabe por quê? Porque ele não tem para dar. O que ele veio fazer, ele veio para querer, ele veio para pedir. Há uma frase de um pregador que diz que coração é algo que se perde com o tempo. Aquele, pois, que não sabe fazer o bem e não o faz, aquele, pois, que sabe fazer o bem, perdão, e não faz, comete pecado. Tiago 4, 7. E toda vez que Eliseu entrava em Sunem, a mulher convidava ele para comer pão. Que liberalidade aquela mulher tinha. Aí eu fui lá meditar no início de Eliseu, quando Eliseu vai acompanhar Elias. Ele mata os bois, segue Elias sem nada. Não era mais o Eliseu rico, que tinha 12 juntas de bois. Era o Eliseu que agora vivia do ministério e dependia de pessoas para abençoar sua vida. E ele encontrou uma mulher da cidade de Sunem, que é sunamita porque ela é da cidade de Sunem, não é o nome dela. O nome dela é sunamita, não, porque ela era daquela cidade. E aquela mulher nos mostra como devemos agir. Barnabé,
ele tinha também o dom de exortação. E tem sido a nossa exortação como a de Barnabé, porque toda exortação é para aconselhar, divertir, encorajar, estimular. Tem sido a nossa exortação como a de Barnabé, ou a nossa exortação é para nos promover à custa dos erros do próximo? Quantos levantam a voz contra o outro para repreendê-lo, às vezes para mostrar que ele é mais do que o outro? Isso eu não quero aprender com ele. Às vezes você olha, né? Esse camarada está sentado aqui na frente, que hoje é a minha vez, ele com essa cara dele fechada, mas é um brincalhão, irmãos. É crianção, no bom sentido, com todo respeito a ele. Você vê ele quando sobe aqui, debocha, né? Já tenho vários cognomes, né? Nem vou dizer meus cognomes, os meus apelidos, as minhas alcunhas, colocadas por ele, e ainda traz alguns de Campo Grande para entrar na dança junto com ele, né? Ainda vem um grupo. Mas eu fico maravilhado, porque porque ouviu coisas boas e quer segui-lo, mas ele sabe que ele tem a glória do Senhor. Então estou dizendo, em relação a ele, a tantos outros. Então tem sido a nossa exortação assim. Quando a exortação é feita debaixo do poder do Espírito Santo, ela faz toda a diferença. E Barnabé era dessa forma. 2 Samuel 12:1 diz que Natã repreendeu Davi, apresentando-se a ele. 1 Tessalonicenses 2:11 diz assim: assim como bem sabeis, de modo que vós exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o pai a filhos. 1 Tessalonicenses 2:12, para que vos conduzisse dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino. Há exortação que não são exortações, é simplesmente falta de educação, grosseria. Afronta. Com quem eu pareço? Qual o meu cognome? Atos dos Apóstolos também 11:29 fala sobre Barnabé, homem de confiança. Será que temos sido pessoas confiáveis? Atos 13:12 fala que Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo. Eram obreiros incansáveis. E Barnabé e Paulo, tantos outros, eram influências inspiradoras. Hoje, será que as pessoas são influenciadas a ponto de dizer assim: eu quero parecer com você? Será que o meu testemunho, o seu testemunho, tem chegado a tal das pessoas desejarem a ser como você é, ou melhor? Eu não estou aqui idolatrando ninguém, muito menos eu. Mas a verdade é que está havendo muito pouco testemunho por parte da igreja, no sentido geral, de igreja. As pessoas estão desejando ser qualquer outra coisa, mas menos crente. E a culpa não é de Jesus. Às vezes a culpa é nossa. Qual tem sido o seu cognome? Se é nomeação ou substituição do seu próprio nome, apelido, tanto agora como antigo. Eu tenho alguns. Eu sei que você vai rir. Me chamam de velhinho, Matusalém, ancião da igreja. Esse dá para rir, mas esse não dá. Lá no trabalho, esse crente é o empregado do capeta. Não paga seus funcionários. Chega aqui, ele senta aqui. A paz do Senhor, que paz. Na sua faculdade, quantos
denominam jovens, é pegador. Senta aí, pegador, é assim, segura seus bodes que minha cabra está solta. Aqui não tem nem bode e nem cabra, aqui tem ovelha do Senhor. Quantos colocam apelidos em nós, que eles são verdadeiros em nossas vidas, sabe por quê? Por causa do nosso testemunho. Lá na empresa, aquele homem é uma praga, mas lá na igreja é meu irmão. Lá na faculdade, ele é o que vai a todas as baladas, nós aqui sento, ele senta e louva o Senhor, ele é meu irmão. Quantos apelidos colocam em nós? Não é por causa do rosto, por causa do corpo, mas por causa das atitudes. Com quem eu pareço? A minha atitude tem mostrado quem? As minhas atitudes têm espelhado quem? Aqueles que ninguém gosta de ficar perto deles, irmãos. São insuportáveis. Você vai falar com ele, a cara dele é amarrada todo dia. Não tem um dia que a cara do sujeito, da sujeita não tá boa. Será que Deus não te visitou, sujeito? Ô sujeita, será que Deus não te visitou? Será que não houve um milagre na sua vida pela manhã? Houve, você levantou e está respirando. Aqueles a gente olha para esse, não, irmãos, esse aí não fala não chega nem perto. Dá vontade de assim. A gente chega, eu falei, chegou fulano. E, irmãos, tem pessoas que quando chega lá no portão, que a irmã Zaira fala, as funcionárias fazem assim, Pastor, o que é da igreja? Eu falei, é fulano, é isso. Mas pode? Pastor, eu vou para ali. Aí começam, elas saem. Não sei. Sabe por quê? Não é porque fazem medo, irmãos. São as atitudes. Aí nós brincamos com elas, fala assim, pastor pode? Eu falei, pode. Pastor pode brincar. Pastor pode fazer chocarrice, como alguns fazem com a gente. Pode. Pastor pode. Pode. Alguém disse que eu andava com a roupa aqui, e que nunca coloquei uma bermuda na minha vida, porque só coloquei quando eu vim para rever em Cristo. Vaso. Eu era batista, vaso. Mas tu veio de lá. Tu veio de lá, vaso. Hoje eu falei para você que hoje era meu dia. Pastor Rui, tu também, conterrâneo. Tu também. Na faculdade, esse crente é fera e para frente. Na igreja, ele é o crente que dá glória a Deus. Graças a Deus. Mas o que passam para ele? Com quem parecemos? 1 Coríntios 4,16, Paulo diz, rogo-vos, portanto, que sejais meus imitadores. 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 1 diz, sede meus imitadores de Deus, como filhos amados. Filipenses capítulo 3, versículo 17, Paulo diz, irmãos, sede meus imitadores, atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tem em vós. Versículo 17, 1 Tessalonicenses 1,6, e vós vos torneis imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 2,14, pois vós, irmãos, vos haveis feito imitadores da igreja de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia, porque também padeceste vossos próprios concidadãos, o mesmo que elas padeceram dos seus judeus. Hebreus 6 diz, para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas, com todo respeito a quem pensa ao contrário. Sede meus imitadores, sim. Eu e você, as pessoas têm que imitar. Eu sou falho, todos nós somos falhos, irmãos.
mas as pessoas têm que olhar para nós e ver não apenas a nossa Bíblia, não apenas o nosso caminhar todo domingo, quarta, praça, igreja, mas que a minha atitude como vizinho, como amigo, como colégio de trabalho, como colega de trabalho, como colega de faculdade, como colega de seminário, como a união na igreja, todos têm que ver Jesus Cristo na minha, na sua e nas nossas vidas. Tem que ver. Eu perdi, para terminar, eu tinha um golzinho branco, estacionei o golzinho ali, e entrar, tinha um carro de uma irmã na porta do estacionamento aqui. E eu sempre pedi à pessoa para não deixar o carro ali. Quando eu cheguei, o carro dela estava ali, e ela entrou para falar, mas ela demorou. E eu apitando, irmã, não deixa o carro aí, ela entrou. Quando eu tirei o carro, que coloquei na calçada, o caixia veio, que eu coloquei na calçada, que desliguei, quando eu fiz menção para abrir a porta do carro, o Caxias veio e rebentou o retrovisor, e ele ia levar meu braço com porta e tudo. No nervosismo, eu tratei mal aquela irmã. Eu falei, quantas vezes eu falei para você não deixar ali? Aí eu falei, Jesus, ele ressuscitou agora um pouco. E eu gritei com ela, mas me deu uma dor no coração depois. E ela saiu, tirou o carro, quando ela passou mais na frente, o rapaz virou e falou assim, quem é ele? Quem é ele que está falando desse jeito contigo? Naquela hora, a maior vergonha que eu ia passar, e eu passei, ela disse, é um dos pastores da igreja. Assim, desse jeito. Ainda que como ser humano, no meu ímpeto, talvez na minha razão, no coisa repentino, eu errei. E pedia, quando ela tirou o carro, e eu entrei com o carro, a primeira coisa que eu corri lá na frente, eu falei, irmã, em nome de Jesus, eu só fiz só uma coisa. Eu comecei a chorar, eu falei, irmã, me perdoa, porque por um momento, eu fiquei com vergonha de alguém dissesse, pelo menos não era pastor não, pelo menos se eu fosse crente. Será o que você tem feito, não tem sido, às vezes, tem tido vergonha para que alguém diga que você é crente? Na mesma hora, a única coisa que eu tinha que fazer com aquela mulher era lhe pedir perdão. Me perdoa, minha irmã. E eu, seu pastor, eu errei. Eu errei. Ah, pastor, eu também errei que eu parei o carro. Não. Eu errei. Porque a maneira como eu te tratei, eu não te amei. O meu temperamento foi embora. O ouvir que eu não gosto dele veio à tona. Essa coisa que ainda está só adormecida, levantou de repente, acordou. Então eu estou te pedindo perdão. Na frente de todos, as funcionárias chegaram. Eu falei, olha, o que eu fiz não é digno não é de pastor não é de um crente. É isso. É isso. Sabe por quê, irmãos? Para poder subir e poder ministrar uma palavra dessa. Porque se eu fosse no outro dia ministrar uma palavra dessa, eu não ministraria. Eu ia ficar com vergonha. Porque o primeiro arguído seria eu. Tem a atitude que nós tomamos. Ministério de Louvor, por favor. Que nós temos vergonha. Que alguém desconfie, pelo menos, que somos crentes. Às vezes, nós não testemunhamos. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Faz uma reflexão, meu amado.
Pastor, essa palavra foi muito dura. Será que a sua atitude tem falado, tem mostrado Jesus? Será que você tem liberdade para chegar para o seu colega de trabalho e dizer assim, ó, eu sou de Cristo? E ele até dizer para você, olha, sua atitude não diz que você é, não. A sua palavra é, mas as suas atitudes não condizem a isso. Será que as pessoas estão desejosas a servirem Jesus por causa dos nossos testemunhos? Os nossos testemunhos têm afastado até os que estão perto de nós, da nossa família. Será que a sua família não gostaria de estar aqui, mas alguma atitude sua foi tão ruim que afastou a sua família daqui? Irmãos, tem hora que nós temos que engolir sapo. A expressão é essa. Está pensando o que? Hoje nós ouvimos de manhã. Nós ouvimos de manhã hoje. Não, comigo não, Deus leva. É isso que Jesus me ensinou. Por que eu escolhi Barnabé? Porque Barnabé foi um exemplo para mim. Mas será que eu, Alvir, estou sendo exemplo para os meus filhos? Exemplo até para minha esposa desejar vir à igreja do meu lado. Teve um dia que alguém me mostrou que eu estava sendo um pouco grosseiro com ela. E eu mudei. E depois chegaram até a reconhecer, até mais carinhoso com ela, sim. Porque entre eu e ela eu sou a figura mais difícil. Eu não quero convidar você a vir aqui na frente. Mas se você sentir no seu coração, se tem alguma coisa que você precisa perder e está prejudicando a sua vida espiritual, está prejudicando você no seu trabalho, e a culpa é sua, na sua família, no seu relacionamento, teu casamento está acabando por causa do teu temperamento. Se você quiser vir aqui à frente para orar por você, se você não está conseguindo testemunhar, se você não está conseguindo vencer isso, se quiser vir aqui à frente para nós orarmos ao Senhor, assim o farei. Que o Senhor te abençoe nesta noite. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti. Deus querido, E tudo está em ti. quero te louvar na noite desse dia. Quero te agradecer, ó Deus. Cada vida que está aqui nesta noite. Porque tudo que foi falado aqui, ó Deus, é o nosso rosto descoberto diante da tua presença. Com quem eu pareço? Qual é o apelido que tem me dado? Por causa das minhas atitudes, ó Deus. O que tem falado a meu respeito? Nesta noite, ó Deus, nós queremos fazer uma reflexão. Queremos nos consertar diante de Ti. Queremos colocar a nossa vida diante de Ti e dizer: Senhor, conserta-nos. Se tem alguma área da nossa vida que Tu não consegue aparecer, ó Deus, por causa do mau testemunho, em nome de Jesus, queremos nos consertar nesta área. Toma cada um dos Teus filhos que estão aqui nesta noite. Nos renove pela Tua palavra. Nos abençoe pela Tua palavra. Se a minha atitude tem afastado, se as suas atitudes têm afastado as pessoas de você, do seu convívio, da igreja, por mau testemunho,
Senhor, nos perdoe, nos renove, nos cure, nos transforme, para sermos não apenas um crente melhor, mas um ser humano melhor, como temos ouvido quase sempre neste lugar. Ajuda-nos a testemunharmos, não apenas falando, mas agindo, com o nosso agir, com as nossas ações, com os nossos sentimentos, para que o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado. Esta oração que eu faço nesta noite, por essa palavra, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por esse culto feliz, alegre, na Tua presença. Pela Tua operação nesse lugar, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque somos felizes, porque o Senhor habita em nós. Temos motivo para sorrir, Senhor. Temos motivos para brincar. Vamos agora para casa, Senhor, e vamos colocar nossa cabeça no travesseiro e vamos dormir em paz, porque o Senhor nos fará repousar em segurança e nos despertará ao nascer da aurora. Muito obrigado, a Deus, por Tua presença. Dá-nos uma semana de paz e de vitória para a glória do Teu nome, e despede agora o Teu povo em paz. Em nome de Jesus nós te pedimos. E que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos que amam ao Senhor, e que todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.